A paz do Senhor! Vamos à leitura da Bíblia Sagrada em um ano. Hoje, dia 6 de maio de 2024, nosso 127 dias da leitura. Estamos realizando a leitura na Bíblia Sagrada da UIADSE, na nova tradução na linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje, nossa leitura está em Neemias, do capítulo 4 ao capítulo 7. Vamos acompanhar juntamente comigo? Neemias, capítulo 4. Os inimigos de Neemias. Quando Sanbalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso e começou a caçoar de nós. Diante dos seus companheiros e do exército dos samaritanos, ele disse: o que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que oferecendo sacrifícios poderão acabar o trabalho em um dia? Será que dos montões de entulho e das pedras que foram queimadas, eles podem tirar as pedras para a construção? Tobias, que era do país de Amon, estava com ele e disse: que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-la. Ó nosso Deus, escuta como eles caçoam de nós. Faze que a zombaria caia sobre a cabeça deles mesmos. Que tudo o que eles têm seja roubado e que eles sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. Não perdoes o mal que eles fazem e não esqueça os seus pecados, pois insultaram a nós que estamos construindo. Então, continuamos a reconstruir as muralhas e logo elas já estavam na metade da altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Sanbalate e Tobias e os povos da Arábia, Amon, Asdod, ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém e que as suas brechas já estavam sendo fechadas. Aí se reuniram e combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar uma confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficar de vigia contra eles de dia e de noite. O povo de Judá cantava uma canção assim: os carregadores já estão cansados e ainda há muito entulho para carregar. A construção desta muralha, quando vamos terminar? Os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos vê-los, nem saberíamos o que estava acontecendo até que eles já estivessem quase em cima de nós, nos matando e nos fazendo parar o trabalho. E várias vezes os judeus que moravam entre os nossos inimigos vieram nos avisar dos planos que eles estavam fazendo contra nós. Então eu armei o povo com espadas, lanças e arcos e flechas e os coloquei por grupos de famílias atrás das muralhas, em todos os lugares onde ela ainda não estava consertada. Eu vi que o povo estava preocupado e por isso disse a eles e às autoridades e aos seus oficiais: não tenha medo dos nossos inimigos. Lembre-se, como Deus, o Senhor, é grande e terrível, e lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, pelas suas esposas e seus lares. Os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto o que eles estavam planejando e compreenderam que Deus havia atrapalhado os seus planos. Então, todos nós voltamos para o nosso trabalho na reconstrução das muralhas. Daí em diante, metade dos homens trabalhavam, enquanto os outros ficavam de guardas, armados com lanças, escudos, arcos, flechas e armaduras. E as autoridades deram todo o seu apoio às pessoas que estavam reconstruindo a muralha. Cada pessoa carregava materiais de construção numa das mãos e na outra carregava uma arma. E todos os que trabalhavam levavam uma espada na cintura. O vigia, que deveria tocar a corneta,
para dar o alarme ficava perto de mim. E eu disse ao povo e aos seus oficiais e às autoridades: o trabalho é muito espalhado e por isso nós ficamos muito longe uns dos outros nas muralhas. Se vocês ouvirem a corneta tocando o alarme, reúnam-se em volta de mim. O nosso Deus lutará por nós. E assim, todos os dias, desde o nascer do sol até a hora que as estrelas apareciam de noite, metade de nós trabalhava nas muralhas, enquanto os outros ficavam de guardas, armados com lanças. Nesta mesma época, eu também disse aos encarregados do trabalho que eles e todos os seus ajudantes precisavam passar a noite em Jerusalém para que assim nós pudéssemos trabalhar de dia e servir como vigias das cidades à noite. Nem eu e nem os meus companheiros, nenhum dos meus empregados ou guarda-costas tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir, e todos nós estávamos sempre com as nossas armas nas mãos. Capítulo 5. A exploração dos pobres. Algum tempo depois, muitas pessoas, tanto os homens como as mulheres, começaram a reclamar contra os seus patrícios judeus. Alguns diziam: as nossas famílias são grandes e precisamos de trigo para nos alimentarmos e continuarmos vivos. Outros diziam: para não morrermos de fome, nós tivemos de penhorar os nossos campos, as nossas plantações de uva e as nossas casas a fim de comprar trigo. E outros ainda disseram: tivemos de pedir dinheiro emprestado para pagar ao rei os impostos sobre os nossos campos e plantações de uvas. Acontece que nós somos da mesma raça dos nossos patrícios judeus e os nossos filhos são tão bons como os dele. No entanto, nós temos de fazer com que os nossos filhos trabalhem como escravos. Algumas de nossas filhas já foram vendidas como escravas. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois o nosso campo e as nossas plantações de uva foram tomados de nós. Quando eu, Neemias, ouvi essas queixas, fiquei zangado e resolvi fazer uma coisa. Repreendi as autoridades do povo e os oficiais e disse: vocês estão explorando os seus irmãos. Depois de pensar nisso, eu reuni todo o povo a fim de tratar deste problema e disse: de acordo com as nossas posses, nós temos comprado dos estrangeiros dos nossos patrícios judeus que tiveram de se vender a eles como escravos. E agora que são judeus, estão forçando os seus próprios patrícios a se venderem a vocês. As autoridades ficaram caladas e não acharam nada para responder. Então eu disse: o que vocês estão fazendo é errado. Vocês deviam temer a Deus e fazer o que é direito, em vez de dar aos inimigos, os não-judeus, razão para caçoar de nós. Eu e os meus companheiros e os homens que trabalham para mim temos emprestado dinheiro e trigo ao povo. E agora vamos perdoar essa dívida. Portanto, vocês também perdoem todas as dívidas deles, dinheiro, vinho ou azeite, e devolvam agora mesmo seus campos, as suas plantações de uvas, de oliveiras e de suas casas. As autoridades responderam: está bem, nós vamos fazer o que você está dizendo. Vamos devolver as propriedades e não vamos cobrar as dívidas. Então, eu chamei os sacerdotes e fiz as autoridades jurarem que cumpririam essa promessa. Depois tirei a faixa que usava na cintura e a sacudi e disse: é assim que Deus vai sacudir qualquer um de vocês que não cumprir a sua promessa. Deus tirará dele a sua casa e tudo que ele tem e o deixará sem nada. E todos os que estavam ali disseram: amém, que assim seja. Aí louvaram a Deus, o Senhor, e cumpriram a promessa que havia feito. A bondade e a honestidade de Neemias. Durante os 12 anos em que fui governador da terra de Judá, desde o ano 20 do reinado de Artaxerxes até o ano 32, nem eu,
Nem os meus parentes comemos a comida a que tínhamos direito como governador. Antes de mim, o governador tinha sido uma carga para o povo e havia exigido que o povo pagasse 40 barras de prata por dia a fim de comprar comida e vinho. Até os seus empregados exploravam o povo. Mas eu agi de modo diferente porque temia a Deus. Trabalhei com todas as minhas forças na reconstrução da muralha e não comprei nenhuma propriedade. E todos os meus empregados ajudaram na reconstrução. Também hospedei na minha casa 150 judeus e os seus chefes, além de todas as pessoas das nações vizinhas que vinham à minha casa. Todos os dias eu mandava preparar um boi, 6 ovelhas das melhores e muitas galinhas. E cada 10 dias eu mandava vir uma nova remessa de vinho. Mas eu sabia que o povo tinha de trabalhar no pesado, por isso não pedi o dinheiro da comida que eu, como governador, tinha direito. Ó Deus, eu te peço que leves em conta tudo o que eu fiz por este povo. Capítulo 6. Planos contra Neemias. Sanbalate, Tobias, Gesem e o resto dos nossos inimigos souberam que nós havíamos terminado de reconstruir a muralha e que não havia mais brechas nela, embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos seus lugares. Então Sanbalate e Gesem me mandaram um recado. Eles queriam que eu fosse me encontrar com eles num dos povoados do Vale de Ono, mas a intenção deles era me fazer algum mal. Aí eu mandei mensageiros a ele com o seguinte recado: eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Eu não vou deixar este trabalho só para ir falar com vocês. Eles me mandaram o mesmo recado 4 vezes e eu mandei sempre a mesma resposta. Então Sanbalate me mandou o 5º recado e este veio por escrito. Era uma carta e foi trazida por um dos empregados de Sanbalate. A carta estava aberta e dizia: Gesem me disse que entre os povos vizinhos está correndo um boato. Dizem que você e os judeus pretendem fazer uma revolução e que é por isso que estão reconstruindo a muralha. Ele disse também que o seu plano é tornar-se o rei deles e que você já arranjou alguns profetas para dizer em Jerusalém que você é o rei de Judá. O rei Artaxerxes certamente vai saber disso e por isso proponho que nós dois nos encontremos para conversar a respeito dessa situação. Eu mandei a seguinte resposta: nada do que você está dizendo é verdade. Foi você que inventou tudo isso. O que eles queriam era nos meter medo para não continuarmos o trabalho. Agora, ó Deus, aumenta as minhas forças. Nesta época, Semaías, filho de Delaías, e o neto de Meetabel estavam proibidos de sair de casa e por isso for visitá-los. Ele me disse: nós dois precisamos nos esconder juntos no lugar santo no templo. E vamos fechar as portas, porque eles virão matar você. Sim, qualquer noite dessas eles virão matá-lo. Isso respondi. Eu não sou do tipo de homem que foge e se esconde. Você pensa que eu tentaria salvar a minha vida me escondendo no templo? Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Quando comecei a pensar nesse assunto, compreendi que Deus não havia falado com Semaías, e sim Tobias e Sanbalate haviam pago a ele para me dar aquele conselho. Então lhe deram dinheiro para me fazer ficar com medo e assim pecar. Aí eles poderiam acabar com o meu bom nome e me humilhar. Oh, meu Deus, lembra do que Tobias e Sanbalate fizeram e castiga-os. Lembra também da profetisa Noadias e dos outros profetas que tentaram me fazer ficar com medo. Capítulo 7. Termina a construção das muralhas.
As muralhas foram terminadas no dia 25 do mês de Elul, depois de 52 dias de trabalho. Então os nossos inimigos das nações vizinhas souberam disso e ficaram desmoralizados, porque todos ficaram sabendo que o trabalho havia sido feito com a ajuda do nosso Deus. Durante esse tempo, as autoridades dos judeus haviam escrito muitas cartas a Tobias e haviam recebido várias cartas deles. Muita gente de Judá estava do lado de Tobias, porque ele era o genro de um judeu chamado Secanias, filho de Ará. Além disso, o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulã, filho de Berequias. Na minha frente falavam boas coisas que Tobias havia feito e contavam a ele tudo o que eu dizia. Tobias continuou a me mandar cartas para ver se conseguia me fazer ficar com medo. Agora as muralhas estavam reconstruídas e os portões estavam todos colocados nos seus lugares. Foi marcado o trabalho dos guardas do templo, dos cantores e dos levitas. Para governar a cidade de Jerusalém, eu coloquei 2 homens, o meu irmão Anani e Ananias, o oficial comandante da fortaleza. Ananias era um homem fiel e temia a Deus mais do que qualquer outro. Eu disse aos 2 que só mandassem abrir os portões de Jerusalém quando o sol começasse a esquentar e que mandasse fechar e trancar os portões antes que os guardas deixassem o serviço na hora do pôr do sol. Também ordenei que escolhessem guardas entre os povos que moravam em Jerusalém. Alguns deles deveriam ficar de guarda em certos lugares e os outros deviam tomar conta da área em frente das suas próprias casas. Lista dos que voltaram do cativeiro. A cidade de Jerusalém era grande, mas não tinha muitos moradores, e eram poucas as casas que já haviam sido reconstruídas. Deus pôs no meu coração a ideia de reunir todo o povo e seus líderes e autoridades para verificar os registros das suas famílias. Eu achei o livro de registro dos primeiros grupos que havia voltado da Babilônia. São estas as informações que havia no livro. Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiros, havia muitos que eram da província de Judá. Esses voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua própria cidade. Os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mordecai, Bilsã, Milsperete, Bigvai, Neum e Bana. Esta é a lista dos grupos e famílias do povo de Israel que voltaram da Babilônia, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Parós, 2.172. Cefatias, 372. Ará, 652. Paate Moabe, descendente de Jesuá e de Joabe, 2.818. Elon, 1.254. Zatu, 845. Zacai, 760. Binui, 648. Bebai, 628. Asgad, 2.322. Adonicã, 677. Bigvai, 2.067. Adim, 655. Ater, que também era chamado de Ezequias, 98. Assum, 328. Bessai, 324. Arife, 112. Gibeão, 95. Também voltaram as pessoas cujos antepassados haviam morado nas seguintes cidades: Belém e Netofá, 188. Anatote, 128.
Asmavete, 42, Kiriat Jearim, Sefira Eberote, 743, Ramá e Gebá, 621, Micmas, 122, Betel-Ai, 123, a outra Nebo, 52, a outra Elã, 1254, Arim, 320, Jericó, 345, Lode, Adide, Eonos, 721, Senaá, 3.930. Esta é a lista do grupo de famílias de sacerdotes que voltaram do cativeiro. Gedaías, descendente de Jesuá, 973, Imer, 1052, Pazur, 1247, Arim, 1017. Grupo de famílias de levitas que voltaram do cativeiro. Jesua e Cadmiel, descendentes de Odavias, 74. Músicos do templo, descendentes de Asaf, 148. Guardas do templo, descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 138. Grupo de famílias de servidores do templo que voltaram do cativeiro. Zia, Azufa, Tabaote, Queiroz, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazã, Uzá, Pazeia, Bezai, Meunim, Nefizim, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslite, Meida, Azã, Barcós, Císera, Tama, Nesias e Atifa. Grupo de famílias dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro. Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Razebaim e Amon. Foi de 392 o número total dos descendentes dos servidores do templo e dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro. Havia 642 que pertenciam ao grupo de famílias de Delaías, Tobias, Necoda, que voltaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Harsa, Querube, Adom, Imer. Mas eles não puderam provar que eram descendentes de israelitas. Os seguintes grupos de famílias de sacerdotes não puderam encontrar registros para provar de quem eram descendentes. Obaías, Acós e Barzilai. O antepassado do grupo de famílias de sacerdote de Barzilai havia casado com uma mulher do grupo de famílias de Barzilai da cidade de Gileade e havia tomado o nome do grupo do seu sogro. Como não tinham meios de provar que eram seus antepassados, eles não foram aceitos como sacerdotes. O governador judeu disse que eles não poderiam comer da comida oferecida a Deus até que houvesse um sacerdote que pudesse decidir a questão por meio do Urim e Tumim. O número total dos judeus que voltaram foi de 42.360. Seus escravos e escravas, 7.337. Cantores e cantoras, 245. Cavalos, 736. Mulas, 245. Camelos, 435. Jumentos, 6.720. Ofertas para a reconstrução do templo. Muitas pessoas deram dinheiro para ajudar a pagar o custo da reconstrução do templo. O governador deu 8 quilos e 400 gramas de ouro, 500 vasilhas para o culto e 530 mantos sacerdotais.
Os chefes dos grupos de famílias deram 178 quilos de ouro e 1.257 quilos de prata. O resto do povo deu 168 quilos de ouro, 1.142 quilos de prata e 67 mantos sacerdotais. Todo o povo de Israel começou a morar nas cidades e povoados de Judá. Eram sacerdotes, levitas, guardas do templo, músicos, algumas pessoas do povo e os servidores do templo. E essa foi a nossa leitura de hoje. Já podemos ticar como tarefa concluída em nosso formulário de leitura anual. Esperamos por você amanhã!